Muito bem, 7h34 aqui, a vice-prefeita, a candidata a vice, né, Dalva Mercedes. A gente fala vice-prefeita, que foi o vice-prefeito o quê, 8 anos? 2 vezes. Quando ela saiu de vice-prefeita, era secretária, a gente era uma confusão danada para acertar. O deputado Rogério Andrade, né, que está aqui como candidato. Deputado, bom dia, o senhor finalmente aí candidato, né, a prefeito. E nós sabemos que já desde a eleição passada você tinha esse desejo, né, também de ser candidato. E por que essa vontade? Né, muita gente se pergunta, né, exatamente, olha, a pessoa é deputado, se comparar em salários, acho que deputado ganha mais até, né? Eu acho até que talvez de preocupações o deputado, ele pode ter mais cobranças de vários prefeitos, mas de alguma forma você tem mais pastas, mais secretarias, acredito que a atenção seja maior e tal. Por que esse seu desejo de ser candidato, deixando aí esse que é o seu 3º mandato, não é isso? 4º mandato, Léo. Já o 4º mandato, acho que já o meio aí do 4º mandato para tentar a prefeitura de Santo Antônio. Olha, Léo, bom dia a você, bom dia a minha querida companheira de chapa, Dalva Mercedes. Eu queria inicialmente dizer que é uma honra muito grande ter Dalva na condição de minha candidata a vice-prefeita, essa mulher guerreira, essa mulher simples, essa mulher do povo, essa mulher honrada. Desejar um bom dia a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento. Léo, o homem vive de desafios. Eu estou no meu 4º mandato de deputado estadual. Eu tenho um sentimento de que já cumpri a minha missão na condição de deputado e tenho um desejo muito grande no meu coração, um desejo já há muito tempo, de poder governar essa cidade que me abraçou e que me deu todas as oportunidades que eu quis na minha vida, politicamente falando. Eu cheguei em Santo Antônio em 1998, aqui seu vizinho, aluguei uma sala na rua Tiradentes, montei um simples escritório de advocacia e vim trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Fui morar na casa dos outros, na rua Castro Alves, fui morar na casa dos outros, na rua Saldanha Marinho depois. E 4 anos depois, eu emprestei meu nome para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, representando Santo Antônio, representando a região. O povo de Santo Antônio me abraçou, eu abracei o povo de Santo Antônio de Jesus. Daí iniciou-se uma história de amor nossa com a população de Santo Antônio de Jesus. E dentro do meu coração, eu tenho um desejo de poder fazer muito mais do que nós já fizemos ao longo da vida por Santo Antônio de Jesus. E nós entendemos que a maneira de poder fazer muito mais por Santo Antônio é dormindo e acordando aqui, dedicando todos os dias da minha vida a essa cidade, dedicando toda a minha atenção a Santo Antônio de Jesus, suando a camisa, focando Santo Antônio de Jesus. Você sabe, os ouvintes também sabem, que na condição de deputado eu tenho um compromisso com diversas cidades do estado da Bahia. Não foi só Santo Antônio de Jesus que nos elegeu, foram diversos municípios da Bahia e hoje a minha atenção é voltada não só para Santo Antônio, como para todos esses municípios. A partir de janeiro, com fé em Deus, com fé no povo de Santo Antônio de Jesus, que nunca nos faltou, e esse Deus maravilhoso também, que nunca nos faltou, eu haverei de ter a oportunidade de trabalhar muito mais, mas muito mais mesmo, pelo povo de Santo Antônio, principalmente os mais humildes, principalmente os mais necessitados, aqueles que de fato precisam do poder público municipal para equilibrar essa desigualdade gritante que existe hoje no nosso município. Essa situação que o senhor abordou, isso é muito cobrado, comentado aí pelos seus adversários, né? Essa situação de ser daqui, de nasceu aqui ou não, da sua relação com Santo Antônio, e aquela coisa assim de alguém de fora, né? Então, de alguma forma, o senhor já tocou no assunto. É verdade, Léo. Como é que o senhor recebe essas... Eu recebo com muita tranquilidade, até porque os nossos adversários que dizem que eu não nasci em Santo Antônio de Jesus, também não nasceram em Santo Antônio de Jesus. Os candidatos que estão, das candidaturas que estão postas, o atual prefeito nasceu na Paraíba, muito mais distante. Eu sou muito mais filho de Santo Antônio de Jesus do que o atual prefeito, que é paraibano. O outro pré-candidato, Dr. Everaldo, da CTO, nasceu em Uauá, muito mais distante do que Santo Antônio de Jesus, e eu nasci numa cidade co-irmã de Santo Antônio. As coisas, quando faltavam no município que eu nasci, a gente recorria ao comércio de Santo Antônio, e desde muito jovem, muito pequeno, eu tinha um sonho de poder um dia vir morar em Santo Antônio com a fama que Santo Antônio sempre teve da cidade das oportunidades. E Deus quis
me deu essa oportunidade. Em 98 eu vim morar nessa cidade e de lá para cá são 18 anos de uma vida dedicada à Bahia, dedicada à região, mas principalmente dedicada ao povo de Santo Antônio de Jesus, que aliás reconhece essa luta nossa, essa dedicação toda, e nos fez 4 vezes o deputado mais votado desse município. A gente não pode, Léo, escolher a cidade onde a gente quer nascer, mas a gente pode escolher a cidade onde a gente quer viver e construir a nossa trajetória. Eu escolhi Santo Antônio e aqui em Santo Antônio eu tenho construído com muito orgulho uma história de muita luta, de muito suor e de muitas realizações para a população que nos abraçou e que nos elegeu. Bom, nesse primeiro momento nós não ficou acordado, nós não vamos necessariamente ouvir os vices, mas teremos uma rodada, né, só para os vices. Mas que o senhor possa falar sobre a sua vice, o que é que se espera. Aí eu já pergunto o seguinte, né? Numa possível eleição, vamos supor que o senhor seja eleito, já há alguma conversa nesse sentido? Porque tem vice que fica ali muito mais para esperar, né, para dar uma força e tal. Tem vice que chega lá e ocupa. Secretaria como Dalva já chegou a ocupar, como vice já foi secretária de Ação Social e tal. Tem vice que briga com o prefeito também, né? Fica aquela situação meio... Mas enfim, qual seria o papel de Dalva? Que você possa falar sobre a escolha dela. Bem, o papel de Dalva vai ser um papel destacado no nosso governo. Dalva vai ser protagonista num eventual governo nosso. Dalva, a população conhece, tem uma vida honrada. Dalva foi vice-prefeita, como você colocou, 2 vezes, foi vereadora, foi secretária de Ação Social. Dalva, eu posso dizer que é a mãe da pobreza de Santo Antônio de Jesus. Quem não conhece Dalvinha Mercedes, nos 4 cantos desse município, essa mulher simples, essa mulher guerreira, essa mulher determinada, essa mulher que passou pela vida pública no período que esteve e saiu da mesma forma que entrou, pobre, saiu e voltou para a sala de aula para lecionar e cumprir a sua obrigação, que não teve nenhum receio de abrir na garagem da sua casa um humilde restaurante familiar para incrementar a receita da sua família. Então essa é a Dalva, a mulher simples, a mulher guerreira, a mulher determinada, a mulher vitoriosa, que teve 23 mil votos nas últimas eleições para prefeita de Santo Antônio de Jesus, uma votação extraordinária e que o mais importante de tudo isso é ficha limpa. Saiu da política, deixou de ter mandato e saiu do mesmo jeito que entrou, pobre, sem tirar o que é do povo, sem colocar a mão no que lhe pertence. E é por isso que eu tenho um orgulho muito grande, sabe, Léo? Todos os dias caminhando com Dalva nessas ruas da cidade, em cada canto desse município, eu vejo o carinho, o brilho nos olhos que a população tem, o orgulho de ter Dalva como uma mulher que representa muito bem as mulheres desse município, que são, na verdade, a maioria da população. Bom, Santo Antônio tem muito essa coisa assim, essa história de grupos, né? O grupo Jacu, o grupo Beija-Flor, aí teve o ex-prefeito Álvaro Bessa, acho que Dalva fez parte dessa chapa também, que acho que não era nenhum dos dois, ou tinha uma mistura dos dois. Nesse caso, nós temos o grupo do Rogério Andrade, o grupo de Ovaldo, o grupo Jacu, é uma junção de grupos. Como é que poderíamos definir esse momento seu aí como... O momento é a formação de uma grande frente suprapartidária. Nós formamos aí uma frente composta por 16 partidos políticos, compomos uma frente composta pelo ex-prefeito que você citou, Álvaro Bessa, que me orgulha muito estar nessa frente, o ex-prefeito Evaldo Rosa, 10 vereadores dos 14 vereadores que estão na Câmara, 109 candidatos a vereadores. Unimos, inclusive, partidos que a nível de Estado não são aliados do meu partido. Então aqui nós temos o PMDB, por exemplo, que está na base contra o governo do Estado da Bahia. E em Santo Antônio, o PMDB entendeu que o projeto mais interessante, mais viável para Santo Antônio de Jesus é o projeto que nós estamos capitaneando. O PV, pelo mesmo caminho, que a nível de Estado está em uma outra frente, diferente do PSD, que é o partido que eu faço parte, mas aqui em Santo Antônio de Jesus entenderam que o melhor para a cidade é estar junto conosco.
Então nós formamos uma grande frente suprapartidária. Eu tenho dito, Léo, que compromisso com o grupo político é muito importante, mas o mais importante, muito mais importante do que compromisso com o grupo político, é compromisso com o povo. E eu acho que você sabe muito bem, a população também sabe, que esse compromisso com o povo, nós nunca abrimos mão, desde o dia que decidimos abrir mão da nossa carreira de advogado para servir ao povo da Bahia. Muito bem, candidato, vamos deixar uma pergunta aqui para depois do intervalo. Tem duas perguntas. Uma delas nós temos feito aí para todos os candidatos. Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia o atual governo federal, o governo Temer, como é que o senhor avalia o governador Rui Costa, uma avaliação da atual gestão no município. E o senhor vai responder também para a gente o seguinte: o senhor disse recentemente numa entrevista comigo que Santo Antônio precisa, né, voltar a progredir para compensar esses 4 anos que ficou parado. Agora, durante esses 4 anos, que o senhor se refere à gestão Berto Leite, teve a participação como secretário de muita gente que estão lhe acompanhando agora. Então, seria um contrassenso essa situação? Como é que o senhor fala sobre isso? Daqui a pouquinho o senhor responde para a gente. Ok, Léo. Vamos ao intervalo e a gente volta já já. Bom, voltamos conversando agora com o deputado, candidato Rogério Andrade. Então nós havíamos deixado 2 perguntas, candidato, falando sobre, de alguma forma, foi uma gestão que o senhor também fez parte da campanha, né, ajudou a eleger, muitas pessoas suas ali fazendo parte da campanha, eu digo pessoas que hoje estão com o senhor, né, que estavam ali ocupando secretarias importantes, até como trânsito e outras, e essas pessoas estão com o senhor. Então, quando o senhor fala dessa gestão, né, dos erros, o que andou para trás, ou isso e aquilo, como é que fica, assim, por exemplo, essa situação de muitos secretários hoje estarem com o senhor? Olha, Léo, na verdade, eu queria deixar bem claro que o atual prefeito conseguiu pela 2ª vez enganar a população de Santo Antônio de Jesus. O atual prefeito não só enganou a população de Santo Antônio de Jesus por 2 vezes, mas nessa última eleição enganou a mim também. O prefeito conseguiu me enganar. O tempo passou, né, são 20 anos da primeira vez que ele foi prefeito, e a gente percebe que só mudou o rótulo. Continua o mesmo Humberto Leite de 20 anos atrás. Então nós lamentamos muito, porque você colocou aí com muita propriedade, que nós ajudamos a construir a vitória do prefeito em Santo Antônio de Jesus. Nós ajudamos. Isso é verdade, a população, os 4 cantos da cidade sabe disso. Mas, Léo, como é que nós iríamos continuar apoiando um projeto em Santo Antônio de Jesus quando a gente não entende como é que um gestor disse que gastou 600 mil reais, mais de R$500 mil em quentinha, com quentinha, em 6 meses? A população quer saber, não entende como é que se comeu tanta quentinha em tão pouco tempo. Ora, Léo, jamais eu poderia compactuar com um governo desse. Eu tenho uma história de luta, uma história de trabalho, uma história de honradez. O povo me conhece em Santo Antônio de Jesus. O povo me conhece na região. O povo me conhece na Bahia. Então não foi nesse projeto que nós ajudamos a construir. Não era isso que nós esperávamos para Santo Antônio de Jesus. Como é que nós vamos apoiar um projeto de uma pessoa que não respeita os nossos músicos, que diz na imprensa para todo mundo ouvir que Santo Antônio tem bandas chulas? Não dá, Léo. É impossível. Não tem condição de qualquer homem ou mulher de bom senso nessa cidade acompanhar e continuar apostando em um projeto desse. De maneira que eu lhe digo com muita tranquilidade, que o prefeito me enganou. Porque não era essa gestão que nós sonhamos para Santo Antônio de Jesus. Como é que nós vamos continuar apoiando a gestão que não teve a capacidade, mesmo com o dinheiro em conta, de concluir as obras do canal do Mutum, e o povo simples do Mutum passando pelas necessidades que tem passado, pelos problemas que tem passado, sujeito a todo tipo de doença? Eu tenho ido no Mutum, ontem à noite eu fui no Mutum e tenho ouvido a população daquele município. Como é que nós vamos continuar apoiando um projeto, Léo, que eu, na condição de deputado, capitaneei recurso para construir a requalificação da Praça São Benedito e colocaram empresa para fazer a obra, o dinheiro desapareceu, ninguém sabe onde foi parar, e a obra naquela situação, uma parte da praça, as obras foram iniciadas e não foram concluídas, e uma outra praça sequer a empresa tocou a mão na outra parte da praça, e a população
até ironicamente dizendo que a Praça Adamastor Pitágoras, um lado puxou o pai e um lado puxou a mãe. É uma desmoralização essa gestão e claro que eu não poderia compactuar, continuar, fechar os olhos, dizer que isso não é comigo e continuar apoiando um governo desse. Um governo que passou 4 anos, vai concluir agora a gestão e não construiu uma casa popular. E eu cheguei, Léo, eu lhe confesso, eu cheguei a acreditar no prefeito quando ele colocava a mão para o céu e dizia que amava o povo de Santo Antônio de Jesus, que amava o povo pobre de Santo Antônio de Jesus. Ele conseguiu me enganar, como conseguiu enganar a população de Santo Antônio de Jesus por 2 vezes. Mas eu quero aqui dizer que o povo de Santo Antônio não é bobo. É tanto que colocou o prefeito na geladeira por 20 anos. E demorou 20 anos para que a população voltasse a confiar no atual prefeito. E confiou, deu mais uma chance. Mas mais uma vez o prefeito, lamentavelmente, enganou a população de Santo Antônio de Jesus, nos enganou. Eu suei a camisa, eu cheguei a acreditar. Léo, na minha visão, existem 2 Santo Antônio de Jesus dentro de uma Santo Antônio de Jesus só. A Santo Antônio do centro da cidade, dos condomínios, que é Santo Antônio que ri, mas tem uma outra Santo Antônio, Léo, que chora, que está chorando e que os olhos de quem deveria ver não tem visto. Está na hora de olhar Santo Antônio que chora, não com os olhos da nossa face, mas com os olhos do coração. E com fé em Deus, é com os olhos do coração que eu que fui criado numa família simples. Meu pai é agricultor, que não teve oportunidade de ir na escola. Eu fui criado no seio de uma família onde a solidariedade sempre imperou. Eu fui criado em uma casa onde as pessoas entram pela sala e saem pela cozinha, entram pela cozinha e saem pela sala. Todos sentam na mesa junto comigo e com os meus familiares e compartilham da mesa com a gente. Foi nesse espírito que eu fui educado pelo meu pai, que é um homem simples da zona rural. E eu tenho um sonho sim, de vir para Santo Antônio de Jesus a partir de janeiro de 2017, de dedicar todo o meu tempo, minha energia para equilibrar, volto a dizer, essa desigualdade gritante. Eu desci na Rua do Curral essa semana, Léo, desci na Rua do Curral e aquele esgoto a céu aberto, a população lá sofrendo com todo tipo de falta de atenção do poder público municipal, e só fiz levantar a cabeça para cima e vi os condomínios na Maria Preta e aquilo doeu meu coração. Então não foi nesse prefeito que aí está que nós apostamos. Nós apostamos, o povo simples de Santo Antônio de Jesus apostou em um gestor que teria um olhar voltado principalmente para os mais humildes. 4 anos e nenhuma casa popular construída pela atual gestão. Ao contrário, acabou o programa de habitação do município que existia na gestão passada, que era o Mãos que Ajudam. Não existe mais programa de habitação do município de Santo Antônio de Jesus. Ah, certo. Você está falando do programa de habitação municipal, realizado pelo município. Exato, pelo que existia na gestão passada e que não teve continuidade desse governo e o município não construiu sequer uma casa popular para a população de baixa renda com recurso próprio do município. Bom, vamos aqui, deputado, falar sobre os governos, né? No caso, começando aí pelo governo federal. O governo Temer, que o senhor possa falar também sobre Rui Costa, e a atual gestão, de alguma forma, o senhor acabou de avaliar aí também. Mas começando aí pelo governo Temer. O governo Temer é um governo provisório, é muito prematuro fazer, na minha visão, uma avaliação ainda, é um governo interino. Nós estamos todos os brasileiros aguardando o desdobramento da conclusão do processo de impeachment da presidente Dilma e a partir daí nós vamos ter uma condição de avaliar melhor o governo Temer. É muito prematuro ainda. Nós como brasileiros, como cidadãos, torcemos para que o governo encontre o rumo, para que o Brasil volte para os trilhos, porque quando o país vai mal, Léo, todo brasileiro sofre, como tem sofrido agora. É igual ao município. Quando o município é mal gerido, é mal governado, a população sofre muito. E é o que tem acontecido aqui em Santo Antônio de Jesus. Uma gestão deixa muito a desejar, o município perdendo muitas oportunidades e, lamentavelmente, o povo tem sofrido. Dados... Sei. Não, pode continuar e pedir para o senhor já avaliar o governo do Estado. Só para concluir, no que se refere ao município... dados agora do CAGED, coloca Santo Antônio em 30º lugar dos 417 municípios da Bahia, com os piores indicadores no que se refere
a geração de emprego. 30º lugar. Santo Antônio de Jesus em 2015, 2016, o número de carteiras assinadas foram bem menores do que as carteiras dadas abaixo. Nosso tempo está acabando já, Reginaldo. É isso? Temos um minuto? Então, já o nosso agradecimento, né? Aqui a sua participação. Nós vamos ter mais oportunidades. E vamos ter também, Dalvos Vices, uma rodada aí, vamos planejar para essa semana ainda, para que o povo possa conhecer. Mas desde já aqui o nosso agradecimento. Nós vamos ter mais oportunidades. Temos outras rodadas programadas aqui na Rádio Andaiá FM. Eu posso concluir? Mais uma vez, pode concluir. Eu quero concluir, Léo, pedindo à população de Santo Antônio de Jesus que tenha fé, que tenha esperança, que continue acreditando, porque com certeza o melhor está na frente, o melhor está por vir. Eu acho que os nossos adversários sabem que eu gosto de trabalhar, sabem que eu respeito as pessoas, sabem que eu sou ficha limpa, sabem que nós vemos para Santo Antônio para dormir e acordar aqui, não vamos vir para brincar. Sabe que nós vamos fazer a diferença, sabe que as pessoas vão comparar e vão saber o quanto eles podiam terem feito e não fizeram. E nós vamos fazer, e vamos fazer muito mais, porque o povo de Santo Antônio de Jesus merece muito mais. É o 5 da minha mão, com o 5 da mão do povo, formando os 55, de mãos dadas, com várias mãos e com vários braços, para o bem de Santo Antônio de Jesus, para um Santo Antônio melhor, mais justa, mais humana e mais igualitária. Um abraço, que Deus nos abençoe e que Deus possa abençoar todos os ouvintes. Muito obrigado, até a próxima.